Olá, 16% da população brasileira não tem água tratada. Só 46% possui esgoto. Menos da metade do esgoto no Brasil é tratado. Esses são dados do Instituto Trata Brasil. É por isso que é muito importante a gente falar sobre o novo marco do saneamento. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o novo papel da ANA, Agência Nacional de Água, sobre a questão da universalização do tratamento do esgoto e da fornecimento de água, sobre a questão dos contratos que devem ter licitação e também da taxa de resíduos sólidos e da responsabilidade dos prefeitos, além de outros temas importantes nesse novo marco, que é a Lei 14.026 de 2020. Em primeiro lugar, é importante registrar que a Lei do Saneamento Básico traz 4 componentes como saneamento básico. O primeiro deles é a questão da água, o fornecimento e tratamento de água. O segundo, a coleta e tratamento do esgoto. O terceiro, a questão dos resíduos sólidos e da limpeza pública. E o quarto, o sistema de drenagem. Quero deixar claro que nesse vídeo eu não vou entrar no mérito se esse novo marco do saneamento é bom ou é ruim, se traz vantagens ou desvantagens. Isso porque é uma questão muito complexa que está muito além da questão do direito. Envolve questões econômicas, questões sociais, questões jurídicas e questões de governança e opção de modelo de governo e modelo de Estado. Estado maior ou menor, Estado máximo ou mínimo, coisas que não são nosso objeto de estudo. Nosso objeto de estudo é trazer o que a lei trouxe de novidade, para que você se intere dessas questões jurídicas. Além disso, eu queria registrar que ainda está pendente o decreto regulamentador dessa temática, que pode mudar algumas coisas nessa concepção de interpretação da lei. Também queria registrar que há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, ajuizada pelo PDT, questionando vários dispositivos dessa lei. Portanto, essa ação pode mudar algumas questões. E, por fim, eu não tratarei aqui do novo prazo para a disposição final adequada, que muita gente tem dito que é novo prazo para o fim dos lixões, e na minha visão não é, porque isso tem um vídeo específico no meu Instagram que você pode consultar. O primeiro ponto importante do novo marco do saneamento é a alteração que ele fez em relação à ANA, Agência Nacional de Águas, que agora passa a chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A ANA tinha um perfil de ser uma gestora de um recurso público, uma gestora dos recursos hídricos, um bem público, que é a água, e ela geria isso na forma de concessões, assim como os estados também, no caso de águas de domínio estadual. Agora, a ANA passa a ter um relevantíssimo papel de regular serviço público de saneamento. Ou seja, ela já fazia alguma coisa no sentido de regulação do serviço público no que diz respeito à adução de água bruta e também coordenar o sistema de fiscalização de segurança de barragens. Mas agora, esse novo perfil da ANA de regular serviço público de saneamento vem a ser essencial e vai mudar muito a atuação dessa agência. Veja, não competirá a ANA ser uma agência de regulamentação. Nós temos mais de 60 agências de regulação estadual. São agências estaduais de regulação, agências municipais de regulação, algumas agências regionais de regulação do sistema de saneamento, mas a ANA vem com um papel de articular todo esse sistema e especialmente padronizar e uniformizar esse tipo de atuação estatal. O artigo 48.3 da Lei de Saneamento, modificado pela 14.026, dá essa nova função para a ANA, dentre outros dispositivos, e tem essa relevância de atuação dessa agência. E essa relevância de uniformização, de coordenação, vai ser feita especialmente pela criação das normas de referência. O artigo 4º da Lei 9.984, que é a lei que rege a Agência Nacional de Águas, agora Agência Nacional de Águas e Serviço de Saneamento, e também o artigo 25A, incluído pelo novo Marco de Saneamento, dá a questão das normas de referência para a ANA. Serão normas que terão a finalidade de regular os serviços públicos, buscando essa uniformidade na questão do saneamento básico. E, principalmente, essas normas terão a seguinte finalidade: definir padrão de qualidade e de eficiência, regular as tarifas dos serviços, as metas de universalização, critério de contabilidade regulatória, como prestar contas, o que deve constar, o que não deve constar. Muito importante
critérios de redução progressiva de controle de perdas de água, governança das entidades reguladoras, se elas devem ser independentes, como devem ser feitos, questões de reuso de efluentes, parâmetros para os contratos, dentre outros. Além disso, muito importante, que nós vamos falar daqui a pouco, ela também deve elaborar estudos de melhores práticas regulatórias, criar guias e manuais de atuação. Essas normas de referências, que têm essa finalidade de trazer uma padronização que hoje não existe, cada estado define de uma forma, cada agência reguladora define de uma forma, não há uma uniformização nacional. Esse papel importante da ANA vem nessas normas de referência, que você pode perguntar, mas afinal essas normas são obrigatórias ou não? Bom, eu diria que são praticamente obrigatórias. Primeiro, porque o artigo 50 do parágrafo 2º da Lei do Saneamento diz o seguinte, que fica condicionada o cumprimento das normas de referência da ANA para que os entes recebam dinheiro federal. Então, como vem muito dinheiro federal na questão do saneamento, sem que haja cumprimento dessas normas, não se recebe esses recursos. Além disso, o artigo 23 diz o seguinte, que a ANA editará normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais para as entidades reguladoras. Então, no meu entender, essas normas de referência, apesar de serem só referência, elas passam a ser praticamente obrigatórias para essas agências subnacionais. Além disso, por força da Lei Federal 13.848, que é a lei das agências, todas as normas devem passar por consulta pública. Então, essas normas que a Agência Nacional de Águas vier a expedir, essas normas devem passar por consulta pública para então depois serem editadas. Então, esse papel da ANA de uniformização vem acrescido de uma força dada para essa agência, especialmente em algumas atribuições. Primeiro, esse fortalecimento da governança regulatória, ou seja, melhorar a institucionalidade dessas agências subnacionais, numa coordenação geral da ANA. A ANA também terá a função de capacitar as agências reguladoras e os agentes, inclusive o poder concedente, ou os municípios na maioria dos casos, os prestadores de serviço, as agências regulatórias subnacionais. E por que é dito subnacional? Porque elas não são só municipais ou só estaduais. Temos agências municipais regulatórias, na maioria das capitais temos isso, ou em grandes cidades. Temos agências estaduais regulatórias e temos também agências regionais regulatórias. E um último ponto é a questão da mediação e arbitragem por parte da ANA. Além disso, um ponto que eu queria ressaltar é que a lei traz, especialmente no artigo 4A, parágrafo 4º, inciso 1, e o parágrafo 10º desse artigo 4º da lei que regulamenta a ANA, a questão das melhores práticas. A ANA deverá levantar quais são as melhores práticas do mercado, quais são as melhores práticas das empresas de saneamento que hoje atuam e padronizar isso, colocar isso como referência para que as demais possam seguir ou não. Isso é de extrema importância para uma melhoria da qualidade desse serviço. Outro ponto muito importante que foi trazido pelo novo marco do saneamento é a questão do prazo para universalização dos serviços de saneamento básico, especialmente água e esgoto. Como eu disse no começo desse vídeo, ainda temos quase 16% da população sem estar atendida por água tratada e somente 46% da população com esgoto coletado, e menos da metade do esgoto no Brasil é tratado. A lei trouxe agora o prazo de 31 de dezembro de 2033 para que haja universalização do fornecimento de água tratada e da coleta e tratamento de esgoto. E qual foi o percentual que foi trazido? 99% na questão da água e 90% na questão da coleta e tratamento de esgoto. Naqueles municípios em que não seja viável economicamente atingir, tem o prazo até 1º de janeiro de 2040, desde que tenha anuência prévia da agência reguladora. Importante isso estar na lei. Antes, nós tínhamos no Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLANASB, essas metas de 99% na questão de água, 92% ou 93% na questão do esgoto, mas isso estava no Plano Nacional. Agora nós temos isso registrado na lei. É meta legal que deve ser cumprida.
E o interessante registrar é que não se deve esperar até 2033 para verificar se essa meta foi atingida ou não. O artigo 10b determina que os prestadores de serviço têm um prazo até 31 de março de 2022 para adaptar os seus contratos a essa meta. Eles devem comprovar que eles têm capacidade econômica e financeira para viabilizar essa meta de 99% na questão da água e 90% na questão da coleta e tratamento. Essas metas têm que ser incluídas de forma progressiva e proporcional nos contratos e, para que não haja desequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos, se houve uma licitação prévia, importante, somente se houve uma licitação prévia, ele não tem como alterar essas metas dos contratos atuais, mas o titular do serviço, que em geral é o município, ele pode ter as seguintes alternativas para cumprir essas metas. Primeiro, prestar diretamente esse serviço. Segundo, ele pode fazer uma licitação complementar para atingir aquelas metas. E terceiro, aditar o contrato, mas aí tem que ser vista a questão do reequilíbrio econômico-financeiro. E interessante, quando não atingidas essas metas, a nossa lei do saneamento, com a mudança do marco regulatório agora, colocou no artigo 17 ou 11b, parágrafo 7º, que as agências reguladoras devem abrir um procedimento para averiguar o não cumprimento disso, podendo gerar até a caducidade do contrato, ou seja, o rompimento do contrato. E outra questão interessante, para aquelas empresas que distribuem lucros e dividendos, se ela não estiver cumprindo as suas metas, ela não pode distribuir lucros e dividendos entre os seus acionistas, conforme está no artigo 11, parágrafo 5º. Ainda dentro dessa temática das metas para a universalização, é muito importante a gente registrar a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que já era previsto na Lei de Saneamento Básico, foi reforçada essa presença com o novo marco regulatório, e no artigo 11, inciso 1 da Lei de Saneamento Básico, ele diz o seguinte, que todo contrato de concessão de serviço de saneamento básico tem como validade o Plano Municipal de Saneamento Básico. E o artigo 11, parágrafo 1º, diz que o contrato deve ter compatibilidade com o plano. E o inciso 5 do marco do saneamento agora, da nova lei, ele deixa claro que nesse contrato tem que ter a existência de metas e cronogramas de universalização. Portanto, os contratos de concessão que não foram feitos com base em planos de saneamento, e que essas metas não constam, esses contratos são nulos. É importante registrar que o plano de saneamento básico é obrigatório. O decreto 7.217 já previa essa questão do plano ser vinculante para o titular e para os delegatários, e esse mesmo decreto agora foi alterado pelo decreto 10.203/2020, dando prazo até 31/12/2022 para que todos os municípios tenham esses planos, sob pena de não receber recursos da União. Só que o plano de saneamento, ele é obrigatório, independente desse prazo. Esse prazo é para a questão de acessar recursos da União. Tivemos já julgamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que não pode haver delegação da prestação de serviço de saneamento básico se não houver prévio plano de saneamento básico aprovado. Além disso, tem um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dizendo que é nulo o contrato que não prevê obedecimento desse plano. Assim, o Plano Municipal de Saneamento deve prever as metas de universalização, os contratos de concessão devem ser prévio a essa questão dos planos, e, por fim, se esse plano estiver em desacordo com um novo marco agora, que é o prazo de 2033 para a universalização, esse plano deve ser revisto e os contratos devem ser revistos.